Olá, o Papo de Mãe está no ar. Escolher a profissão, entrar na faculdade. Esse é um período de muitas dúvidas e estresse para pais e filhos. Mas o ponto de partida disso tudo tem um nome: vestibular. Qual a melhor maneira de se preparar para as provas que abrem as portas da universidade? Sisu, Enem, ProUni. Você sabe o que tudo isso significa? Veja os destaques do programa. Aqui em São Paulo, falta de dinheiro para pagar o cursinho não é mais desculpa para quem tem preguiça de estudar para o vestibular. Alunos do curso de medicina da USP se reuniram e criaram um curso com aulas e plantões de dúvida como esse aqui, olha, para ajudar os estudantes que vão prestar vestibular, não só para medicina, mas para todas as carreiras. Bom, estão aqui hoje as mamães Rejane, Juliana e Silvia. Obrigada por terem vindo. A Rejane tem quantas filhas? 3 meninas? 3 meninas, uma com 19 e as gêmeas com 16. Como é que elas chamam? A Rayane, Renata e Rafaela. A Renata e a Rafaela estão aqui. Estão aqui. Idênticas, né? Você ainda confunde as duas? Não, hoje não, já acostumei já. A gente vai acabar confundindo. Eu confundo a voz no telefone. Quando eu ligo, converso com elas por telefone, eu confundo muito. Às vezes ela até fala: mãe, eu sou fulano, para até hoje. Então a mais velha já está na faculdade. Tá, faz administração. E as meninas vão prestar o vestibular? O ano que vem. O ano que vem Isso. elas estão se preparando aí. Então. E a mãe se prepara junto também? Às vezes, porque assim, eu tento, é muito corrida a vida da gente, né? Mas eu tô ali o tempo todo tentando, conversando, porque elas mudam muito, uma hora que é uma coisa, outra hora coisa de jovem, né? Então daqui a pouco a gente vai saber mais, até para saber o que elas vão querer prestar, né? Qual a carreira que elas querem seguir. E a Juliana trouxe a enteada, né? Isso, Amanda. A Amanda está com quantos anos? Tá com 14. E a Amanda vai prestar vestibular? Já prestou alguma vez? Como Agora ela vai fazer o que colegial, é o teste, né? Porque pela idade Isso. dela ainda Aí tá... a gente já tá se preparando desde já para isso. Com 14 anos já Com tem essa 14 preocupação? Já, porque ela quer prestar direito, então a gente já vai, do primeiro colegial a gente já vai... E ela fazer já alguns... escolheu a carreira? Já. E a gente está planejando uma coisa bem legal para ela. Então ela já está assim, se planejando para o vestibular antes mesmo de entrar no É ensino que a gente médio. optou em fazer um colégio técnico também, já focado na profissão que ela quer, para ver se é isso mesmo que ela quer, para ter certeza. A gente está planejando uma coisa bem legal para ela. E ela já fez alguma coisa como treinando assim para vestibular? Ou Não, ela já está estudando, porque ela vai fazer é como se fosse um vestibular, né, para o colégio que ela vai prestar. Então ela já está estudando. Então tem alguns alunos que já passam por isso também, quando vão mudar de colégio, né, fazer essa provinha. Vai ter um vestibular. E a Silvia tem 6 filhos. 6 filhos, de 24, 23, 18 e trigêmeos de 14 anos. Nossa, quer dizer que como é que é daí quando você engravidou, é isso eu engravidei espontaneamente e quando fomos ver era trigêmeos. Quer dizer que na hora que você preparou o 4º filho vieram 3, mais 3, Exatamente. É isso? Nossa, parabéns. Uma turma enorme lá. E quem que veio aqui com você? A Amanda. A Amanda está com quantos anos? A Amanda está com 18 incompletos. Ela faz agora segunda-feira próxima 18. E já passou pela experiência de prestar o primeiro vestibular, o segundo, né? Porque ela terminou o colegial ano passado, prestou, né? Já teve duas tentativas de prestar e não entrar. Então ela está no processo de conquistar ainda, né? E ela quer entrar em qual faculdade? Então, ela quer fazer administração na GV. Então, é um desafio grande, né? Tem que estudar bastante, né? E esse ano ela está fazendo cursinho? Tá fazendo cursinho, se preparatório, né? E se preparando, estuda muito, né? Os filhos mais velhos já passaram por isso, aí você já tem 2 na faculdade? Exato, o mais velho ainda está fazendo farmácia bioquímica, que foi o que ele escolheu, e o abaixo dele já se formou, né? Que o mais velho tem 24, o curso dele é maior também, né? Mais número de anos para se formar. Então, e o irmão que está abaixo dele já se formou em administração também. Então, quer dizer, você já passou por isso com os meninos, está passando agora com... De repente, Exatamente. você vai até dar umas dicas aqui para vocês dois, né? Você podemos passou trocar uma informação. Vez.
E olha, para nos orientar, contamos com o psicólogo Armando Ribeiro e o professor de Química e diretor pedagógico do Colégio CPV, Flávio Augusto Antonieto. Obrigada pela participação de vocês. E, Mari, acho que muita coisa mudou desde a época que a gente prestou vestibular, Faz muito né? tempo, é. Mas, assim, uma coisa que eu acho que não mudou é a tensão, né? A ansiedade, é um momento, assim, de muita pressão, que os estudantes têm que manter a calma mesmo, Sim. né, Armando? Muitas vezes o resultado é consequência dessa preparação, não só teórica, mas emocional. Então, muitas vezes, isso é que faz a grande diferença. E esse entre trabalho ter emocional ou tem não que ser também com os sucesso. pais? Ah, Os principalmente. pais precisam também? Principalmente. Os pais ficam angustiados, né? Tanto quanto, sofrem tanto ou mais, muitas vezes, dependendo de história para história, do que os próprios filhos, né? Porque é um momento, é um ritual de passagem, né, para a maioridade, para a escolha de uma carreira que na nossa sociedade é tão valorizada e que muitas vezes os filhos são portadores dos sonhos dos pais. Então é um momento assim de muita tensão para toda a família e essa tensão, até certo nível, pode ajudar, mas geralmente atrapalha. Porque são várias decisões ali, né? É escolher a profissão, escolher a faculdade, né? A prova que você vai ali prestar, a maneira como você vai fazer para estudar. Tudo isso pode gerar o estresse mesmo? Não é só o estresse no dia da prova, Não, né? o estresse no dia da prova é quase que um estresse esperado e natural. Esse estresse no dia da prova, na verdade, né, ele só atrapalha quando a família e o próprio aluno, né, o estudante, ele não percebe que ele já estava cronicamente estressado. Então, o famoso branco, a perda da memória, né, coisas que são comuns de ouvirmos, na verdade é a ponta do iceberg. Entendi. Né? E eu acho que o importante é a gente enxergar que, como um atleta se prepara às vezes o ano todo, né, para uma única prova, esse momento de vida dos nossos filhos, né, também é como uma grande prova. E tem que ter a preparação teórica, técnica, mas se não tiver uma boa preparação emocional, e muitas vezes os pais, a família é fundamental para isso, tá? Talvez assim não se alcance neste momento. Então, muitas vezes não é aquele que sabia mais, mas é aquele que teve mais tranquilidade na hora de ler as questões, de poder, né? Quer dizer, tem que ter um equilíbrio das expectativas também, Isso. né? E tudo isso. E, Flávio, vamos começar falando sobre o Enem, né? O Enem ele foi criado em 1998, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, mas hoje ele também é utilizado ali na seleção para muitas faculdades, né? É verdade. E também para quem quer conseguir uma bolsa do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Então, vamos explicar um pouquinho quem pode fazer o Enem são várias faculdades que você já pode, através do Enem, ingressar nessa faculdade? Sim, existem algumas situações de universidades que usam unicamente o Enem como porta de entrada. Existem universidades que usam parcialmente. Então, por exemplo, como se fosse a nota de uma primeira fase. Entendi. E depois um exame específico para uma segunda fase. E com relação assim ao Enem, realmente no início ele tinha essa proposta de avaliar o aluno e também as instituições por conta dos resultados, né? E à medida que o tempo foi passando e ele foi cada vez ficando mais forte no cenário educacional, aí ele começou a ter um papel importante, inclusive Nessa seleção. para as seleções e na certificação. Então, hoje, um aluno que tenha 18 anos e que, por exemplo, consiga uma pontuação específica dentro das áreas do conhecimento e uma pontuação específica na redação, ele obtém a certificação no ensino médio. E quais são os critérios? Quer dizer, o aluno ele é obrigado ou não a prestar o Enem? Em que ano que ele deve estar da escola para prestar o Enem? Outra coisa que eu queria saber também, ele pode guardar aquelas notas? Se ele está no segundo ano do ensino médio, ele ainda não vai ingressar na faculdade, mas ele pode guardar as notas para quando for ingressar? Quais são os critérios? É interessante, ele pode usar as notas que ele já tirou, mas a gente percebe que quando o aluno está, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, normalmente ele tem a intenção de prestar como treineiro para poder entender o que é. E sentir, né, uma prova, um exame assim que é importante. A gente sempre recomenda que pelo menos, né, a partir do segundo ano, porque tem famílias
que já orientam, não, faz desde o primeiro ano, faz na 8ª série. É Não antecipar faz sentido. demais, né? Embora ela seja uma prova que não tem, vamos dizer assim, uma dificuldade muito forte, porque ela é uma prova que acontece em nível nacional, mas mesmo assim depende de algum conhecimento teórico que necessariamente ele pode não ter. E ela numa é primeira... optativa, a Sim, prova não do é Enem, obrigado né? a fazer. E se o aluno não foi tão bem, ele pode refazer no ano seguinte? Normalmente, quando ele chega na universidade e ele depende dessa nota, então se escolhe a melhor. Rejane, e a sua filha mais velha, como que ela entrou na faculdade? Ela tinha feito a prova do Enem, ela prestou vestibular, como é que foi? Ela fez o Enem, mas ela não obteve a nota que deveria, né? Aí ela prestou vestibular e entrou. Uhum. E ela entrou numa Na universidade, Unip. na Unip, universidade particular. Isso. Ela vinha de escola particular ou de escola pública? Escola pública. Então ela veio da escola pública, entrou na particular e passou a ter que pagar pelo Exato. ensino, né? Uhum. E eu queria dizer que a Rejane, até para dar conta da criação das 3 filhas, você e seu marido, né? A Rejane faz jornada dupla, tripla até, né? A Rejane, ela é professora, ela dá aula de dia e à noite faz bico como faxineira, né? Num buffet infantil, porque realmente, como é que faz para dar conta, né, da educação, da saúde e tudo dos filhos, né? Quando, por exemplo, a sua filha veio de uma escola pública e daí fica mais difícil entrar na pública e entra na universidade privada. Como é que é para você fazer essa tripla jornada? A necessidade. Então, surgiu a oportunidade e estou aí levando o barco. Porque toda mãe quer um futuro bom para o filho, né? E eu espero que no futuro elas tenham uma coisa muito boa. E ela ajuda, ela trabalha também? Ela está como estagiária já pela faculdade. E as numa meninas, empresa. e as meninas também trabalham, Também. né? As elas- meninas também trabalham no no buffet, né? Exatamente. E daí, como é que você, assim, como é que é ser professora de dia, você fica ali, professora do ensino? E educação infantil. Educação infantil, e à noite ainda ter pique para fazer a faxina no buffet, para dar conta lá corrido. das festas. Corre o dia inteiro e corre à noite também, né? A mãe também fica estressada, né? Fica. Não tem como não ficar, né? E as meninas estudam em escola pública, Rejane? Pública. E a ideia é, lógico, que elas entrem numa faculdade pública também, para não ter Elas que... estão querendo tentar a USP. E elas já sabem o que elas vão prestar? A Renata está querendo arquitetura e a Rafaela quer artes cênicas. Foram criados alguns programas, né? Por exemplo, o ProUni, ele foi criado em 2004 e ele tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Sim. Então, quer dizer, através da nota do Enem, Exatamente. esse aluno pode tentar uma bolsa do ProUni, Sim. né? Mas se a gente comparar o universo de alunos que prestam vestibular Lógico. e o número de vagas que acabam ficando disponíveis, né, a gente percebe que realmente ainda tem uma defasagem importante. Mesmo para conseguir a bolsa, né? Não sei, sua filha tentou uma bolsa na faculdade? Tentou, é difícil, porque na época eu trabalhava eu e meu marido registrado, então tem tudo isso, né? Dependendo do salário, eles não querem. Daí fica mais difícil de conseguir a bolsa. Aí ela tentou o FIES, né? Só que na época que ela tentou o FIES, eu estava desempregada, aí já foi mais fácil, ela conseguiu. Que é um outro plano de bolsa, é isso? É um plano de pagamento De financiamento, prolongado, né? financiamento prolongado, né? Para os estudos, né? Para a Exatamente. educação. Você fez pedagogia? Fiz pedagogia Você fez faculdade com quantos anos? com 32. Aí nunca é tarde para tentar, Nunca né? é tarde, sempre tem que tentar e chegar onde a gente quer. Tá aí no mercado, né? Exatamente. E, Juliana, como é que tem sido? Ela já fica assim muito preocupada? Você sente que ela fica muito tempo? Porque ele até estava dizendo que deixa para se preocupar lá no segundo, no terceiro ano, né? Ela ainda nem entrou no ensino médio, já tem essa preocupação. Então, na verdade, que nem ele estava falando, a preocupação maior é nossa. Ele falou do negócio de ansiedade, tudo. A ansiedade, na verdade, uma hora é minha. Eu acabei passando para todo mundo. E por que você ficou com isso? Eu sou super preocupada com esse negócio de estudo. Eu sempre fui muito chata. Eu era... Não que eu, quando eu era jovem, eu fosse a melhor aluna da sala, mas eu sempre fui muito preocupada. Muito dedicada. Sempre preocupada em... vai ter prova, vai ter... Eu sempre fui bem Caxias com essas coisas.
E a minha preocupação com elas é no sentido, assim, de ter um futuro bom, de não precisar nada de ninguém, de ficar tranquila, de ter uma vida adulta tranquila. E você acha que se ela começa a se preparar cedo, isso pode trazer tranquilidade? Minha intenção não sei, pode ter outro. A minha intenção não é deixar ninguém neurótico. É só assim, por exemplo, qual foi o meu planejamento que eu aceitei, conversei com ela, conversei com o meu marido, com o pai dela também, falei, olha, o que a gente tem nas mãos? Então existem colégios técnicos, existem colégios do governo que são muito bons. Então vamos procurar. Então, aqui perto de casa a gente tem as ETECs. Tem várias ETECs, né, que são colégios do governo, que são muito bons, são colégios de ponta, que existe um vestibular para fazer, que começa no primeiro colegial. Então, a Amanda, a gente começou a ver isso ano passado, quando ela estava na 7ª série. Então, vamos já ver qual que tem aqui perto. Então, perto da minha casa tem um dos melhores, que é o Getúlio Vargas. Até para entender, aproveitando que você está falando de escola técnica, né, Flávia? Quer dizer, tem muitas opções aí para os jovens para se prepararem para o mercado de trabalho ou para entrar na faculdade. Tem os cursinhos, né, que são... A gente pode dizer que os cursinhos são escolas intermediárias entre o ensino médio e a faculdade? Na verdade, o aluno... A gente espera que o aluno venha para o cursinho com uma certa base, não é sempre que isso acontece. E, na verdade, no cursinho ele acaba treinando um pouco mais, muito exercício, muito simulado. Normalmente os simulados, eles seguem exatamente, pelo menos lá no CPV, eles seguem exatamente o perfil das faculdades. Então, quem vai fazer, por exemplo, um simulado GV, ele recebe aquela folha de prova exatamente da forma como ele vai receber no dia, dentro do horário, tudo é assim cronometrado. E quem faz escola técnica, por exemplo? Aí já fica mais encaminhado para uma A escola carreira? técnica tem assim, a grande vantagem para quem realmente está definido na profissão, de já ter algum conhecimento básico que vai ajudar futuramente. Mas não substitui a faculdade, né? Na verdade, a escola técnica é uma escola forte, então a base, né, que eventualmente o aluno deveria ter, em princípio ele consegue. Então é uma proposta um pouco diferente do cursinho. Mas não dá, mas não substitui a faculdade porque não dá um diploma de ensino superior, né? Isso é uma coisa polêmica, eu não sei. É complicado porque assim, no Brasil, para as famílias, é muito importante que o aluno tenha um curso como bacharel. Então, olha, direito, engenharia, medicina, odontologia, mas o Brasil carece de técnicos. E, na verdade, quando existe essa necessidade e não se tem no mercado, o país importa. Entendi. E então, importa... uma opção boa. Então, pode ser uma opção para substituir a própria faculdade. É uma opção e o Brasil necessita disso, mas o problema é a família. Porque não dá esse status de nível superior. Exatamente. Os seus filhos fizeram a escolha certa? Eles estão satisfeitos na escolha da profissão? Então, né, eu estava escutando sobre, né, o número de vagas em relação à prestação quando o aluno escolhe, né, o vestibular. O Guilherme, que é o mais velho, queria inicialmente fazer medicina e depois, por tentar 2 vezes, né, ele acabou achando que o limite dele também não ia alcançar o número de pontos na época e acabou trocando para farmácia bioquímica na época. Né? Então, quer dizer, ele desistiu de uma profissão por outra, assim, acabou. mas aí ele está satisfeito. E depois, quando ele começou a fazer o curso, ele realmente concluiu que depois ele comentou que bom que eu escolhi farmácia, porque realmente não ia dar conta. Então a conversa continua daqui a pouquinho, a gente vai assistir no próximo bloco uma reportagem justamente aí sobre os cursinhos, porque também tem cursinhos gratuitos. Papo de Mãe volta já já. E o Papo de Mãe está de volta. A Silvia contou, né, que a filha dela, a Amanda, está fazendo cursinho. A gente falou um pouquinho sobre os cursinhos, né? E agora a gente vai conhecer um cursinho de graça e oferecido dentro de uma universidade pública. Em São Paulo, estudantes esforçados e que não têm condições de pagar as aulas aprendem com alunos de medicina da USP como ter sucesso no tão concorrido vestibular. A repórter Letícia Bragalha foi até lá. Eles sentiram o gostinho de conquistar uma vaga na universidade mais concorrida do país. Foram aprovados em medicina na USP e hoje passam os dias mergulhados nos livros. Mas à noite a história é outra.
Alexandre e seus colegas assumem o papel de professores de um cursinho gratuito, criado em 2002 para atender estudantes carentes. O presidente do cursinho, ou seja, uma das pessoas responsáveis pela organização do curso, é o Rodrigo, que é uma raridade por aqui. Ele passou no vestibular com só 1 ano de cursinho para medicina. Rodrigo, por que surgiu essa ideia? Então, a ideia é não desperdiçar o conhecimento que a gente ganha no cursinho, né? A gente passa 1 ano estudando igual um maluco, chega aqui na faculdade e não vai usar isso para mais nada. Aí a gente arranjou um jeito de ajudar as pessoas e utilizar esse conhecimento que a gente ganhou durante o ano de cursinho, né? Os alunos são atendidos em salas como essa aqui. Eles chegam às 6 da tarde e só vão embora às 11 horas da noite. A primeira parte é uma espécie de plantão de dúvidas. Depois, eles vão para as aulas, onde aprendem todo o conteúdo de matérias específicas. Eu encontrei aqui o Leonardo, que é um futuro engenheiro. Leonardo, você está tentando passar no vestibular há quanto tempo? Há 2 anos, mais ou menos, que eu saí do ensino médio e já fui tentando já. Você é um aluno da rede pública. Para você é importante que esse curso seja gratuito? Você conseguiria pagar um cursinho? Não, né, atualmente eu não conseguiria pagar. As vagas do cursinho, voltadas para candidatos de todas as carreiras, são abertas anualmente. Para concorrer a uma delas, o estudante deve se dirigir à Faculdade de Medicina da USP com um documento de identidade. No começo de janeiro, a gente faz uma prova de seleção. No ano passado, 1.020 alunos se inscreveram para essa prova. E aí, a partir dessa prova, a gente seleciona os 300 melhores colocados e faz uma avaliação socioeconômica. E nessa avaliação, a gente tenta ver os alunos que realmente se beneficiariam do nosso cursinho, já que ele é gratuito e voltado para as pessoas que realmente precisam. De 180 alunos que a gente admite por ano, no ano passado a gente teve 50 alunos que foram aprovados em escolas públicas pelo Enem e tanto na FUVEST também, em cursos como medicina, engenharia, direito. Você se sente gratificado com esse resultado? Bastante, bastante. É um tempo que a gente dedica, que a gente percebe que valeu a pena para alguém. Atenta aos ensinamentos dos veteranos, Luma aproveita ao máximo as aulas. O que você encontrou aqui que você acha que vai ser positivo para você? O contato pessoal com os estudantes de medicina, o apoio que eles dão, eles contam sobre as histórias dele, de como foi pesado o ano de cursinhos deles e acalma bastante. Você acha que o fato de estar estudando aqui, já onde você vai eventualmente conseguir cursar a medicina, isso te dá um estímulo? Já estar aqui dentro dessa sala, nesse espaço, dá mais gana? Já, você chega mais perto do seu sonho, fica mais real, mais palpável. Que legal essa oportunidade que eles estão tendo, né? Tem algumas iniciativas como essa pelo país, né? Sim. De cursinhos gratuitos também. Agora, não necessariamente o aluno precisa fazer cursinho. Tem aqueles que conseguem estudar por conta própria e entrar também. Dependendo da faculdade, sim. Uhum. Medicina é um caso à parte. Não vou dizer que não existe essa possibilidade, mas é bem mais difícil. Aqueles mais gêniozinhos, né? A Regiane contou que a sua filha entrou na faculdade sem fazer cursinho, né? Isso. Como que ela estudou? Como que ela se preparou, Regiane? Ela se preparava em casa mesmo, nas horas vagas e no decorrer do ano mesmo, na escola. E a gente falou sobre as bolsas do ProUni, né? E eu queria dizer que o ProUni, ele reserva, de acordo com a lei de cotas, então cotas para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. E o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que ele é um sistema informatizado que seleciona candidatos para instituições públicas de ensino superior, ele também funciona de acordo com a lei de cotas, ele também seleciona ali vagas para negros, pardos, indígenas e também para alunos que vêm de escolas públicas, né? Que acho que até a Juliana estava contando que a enteada dela foi para uma escola pública para tentar, né? Através da lei de cotas, uma vaga Ela vai tentar que ela faça a escola técnica. A escola né? técnica, Uhum. A escola técnica. Que ela tem a escola pública, né? durante o dia ela vai fazer a escola do ensino médio, lá a escola do governo, a escola técnica. Porque tem a escola técnica ensino médio comum e a técnica ela vai fazer no noturno. Faz os dois juntos. E aí Você vai botar ela para estudar de manhã à tarde à noite. Ela quer, não é só... Jornada tripla, como a Regiane. Ela quer. Não, mas é do gosto dela também, ela pesquisa bastante, ela quer. Agora, tem que tomar cuidado para não sobrecarregar esse estudante? Então, às vezes, né,
com o objetivo de se dar informação, de se dar conhecimento, a gente vai colher, na verdade, o contrário disso, que é uma tensão constante, levando a uma perda de capacidade de pensar com clareza, de ler as questões com calma e tranquilidade, né? Então, existem uma série de erros que costumam acontecer movidos pelo estresse fisiológico, que, por exemplo, eu vejo desde o consultório, né, como queixa de consultório, até no próprio hospital onde eu trabalho com o programa de avaliação do estresse. Então, infelizmente, muitos dos nossos filhos e estudantes, né, sobrecarregados por atividade, né, atividade intelectual, hoje a gente sabe que consome glicose, o nosso cérebro está sendo extremamente, né, usado como uma máquina, fazendo aí um paralelo. E isso adoece o corpo. Então, por exemplo, alergias, baixa imunidade, como é comum, gripes e resfriados de repetição ao longo do ano. Estudantes cada vez mais com sobrepeso. A gente vê muito, né, nos cursinhos que o aluno ele entra para esta fase com peso normal e, de repente, por maus hábitos alimentares, por não ter tempo mais de parar e ter uma refeição. Uma rotina saudável mesmo para esse estudante. Eu sempre faço... Ficar estudando de madrugada, então, 24 horas por dia. É analogia. Se você coloca o vestibular como uma prova, uma corrida de São Silvestre, não adianta você se preparar da noite para o dia, né, querendo chegar lá junto com os 50 primeiros. Então, na verdade, assim, é importante que os pais, a família é essencial nesse tópico. Né? Coloquem metas realísticas, eu acho que o fundamental é assim. Não coloque nada, aquilo que a gente também não pode devolver para esse aluno, para esse filho. Né? Agora, qual orientação você pode dar? Por exemplo, tem que manter horário para dormir, para acordar, horário para se alimentar? As orientações vão contra as práticas que, infelizmente, nós vemos que são comuns. E para assim, muitos, o que seria o básico que tem que manter? E para muitos estudantes é importante a gente fazer um alerta, né? Porque assim, como a ansiedade, o estresse, ele é contagioso. Então o estudante está lá na sala de aula e ele vê alguém que tem um desempenho de estudo, então ele fala, eu não vou dormir porque eu estou conseguindo ler mais livros do que vocês. Isso contagia, contamina as pessoas e alguns acreditam que se eles não fizerem o mesmo ritmo, eles vão estar para trás. É um grande engano. Então, na verdade, assim, infelizmente esse é um período que nós temos aí adolescentes, porque é uma fase da adolescência, que adoecem de fato. E chegam aos hospitais, chegam aos consultórios de psicólogos, de clínicos, né, com vários sintomas que eu vou encontrar, por exemplo, nos executivos, que muitos se tornarão anos depois. Tá? Se sobreviverem. Inclusive tomando remédios, né? Tem estudantes que inclusive tomam remédios, às vezes, para ficar mais Mas qual a orientação na prática para eles? Até nem precisa dar para os pais, para que eles saibam. Precisa, sim, dormir bem, precisa se alimentar nos horários corretos, precisa fazer atividade física. O que eles não podem deixar? Porque às vezes eles acham que podem, porque são jovens, mas... Porque, na verdade... O que eles têm que manter? Quando a gente fala do estresse, né, o nosso grande problema do estresse no vestibular é porque ele deixa de ser um estresse agudo, que é um estresse bom, é um estresse assim, que nos dá mais energia, e ele se torna ao longo do ano ou dos anos, porque muitos vão tentar 1, 2 ou mais anos, ele se transforma no nosso organismo em estresse crônico. Estresse crônico é igual a doença. Não, e depois, Flávio, tem uma hora que você não está mais assimilando, né? Tem uma hora que você está tão cansado que não vale mais a pena mesmo, né? Aí é o perigo, que aí normalmente eles apelam para algum tipo de medicamento que aí seria extremamente complicado. Mas tem um fator de estresse interessante, as mães me perdoem, por favor, que são os avós. Então, quando mora junto com o avô fala, ai, tadinho do meu neto, da minha neta, está estudando tanto, então ele leva leite, ele leva sorvete. Se o aluno vai ou não entrar na universidade, a gente não sabe, mas que ele engorda, vocês não têm a menor dúvida. E, Flávio, o que a gente vê na prática, até falando sobre a lei de cotas, né, o que a gente vê na prática é que muitos alunos de escolas públicas não conseguem ingressar nas universidades públicas, né? E aí essa lei das cotas veio aí para tentar selecionar aí umas vagas para esses alunos. O que você acha dessa lei das cotas?
esse assunto é polêmico. Evidentemente que é a minha opinião. Eu acho que isso tudo poderia ser evitado se nós tivéssemos no ensino fundamental uma qualidade melhor. Lógico. Silvia, seus filhos quando estavam se preparando para o vestibular, eles faziam isso de estudar de madrugada, deixar de comer, como é que é? Então, não, porque assim, em casa nós criamos um ambiente de também procurar facilitar para eles aquilo que eu acho que hoje a gente pode chamar de uma autorregulagem, porque eu acho que também o adolescente, quando ele entra com 15 anos no primeiro colegial, ele vai fazer 15, 16, 17. É a travessia da adolescência, né? Então, assim, tem muitas experiências que eles passam que atravessam, né, o estudo, né? Que são os amigos, que são algumas baladas, são os aniversários, são as viagens, são os namoros, né? Então, assim, em casa, o que nós fazíamos era dar uma liberdade com responsabilidade, né? Então, procurar, tem os estudos, mas também tinha hora, tem um aniversário para ir hoje, ok, então, né, vai no aniversário. Acho que também não pode deixar, né, a vida social de lado só pelos porque né, nós achamos até hoje que isso é importante, né? Que nem os filhos mais velhos que saíram do colegial, eles prestaram o primeiro ano, o primeiro cursinho, eles não entraram. Depois eles foram fazer cursinho. O primeiro então vestibular, eles mas essa questão o terceiro colegial, né, é muito puxado, né? Quando realmente tem uma avalanche de conteúdos muito grandes e eles precisam assimilar, tem muitos simulados. Precisa ir bem na escola antes de pensar no vestibular. Exatamente, então, tem muitos simulados que precisa prestar e existe uma tensão e uma pressão para fazer pontos e tudo mais. Mas eles tinham, sim, eles estudavam o dia todo, mas eles faziam paradas. Então, como estudavam de manhã, chegavam na hora do almoço. Eles almoçavam e dormiam 1 hora. Então, depois eles ficavam até umas 10 horas estudando. Então, mas tinha de madrugada assim Não, eles nunca estudaram de madrugada. Né? E mesmo como a Amanda... Como é que você fica no dia do vestibular? Porque eu lembro da minha mãe, que a minha mãe prestou medicina, ela é médica, e acho que ela passou muita atenção para mim no dia do vestibular. Pega o lápis. Tem um lápis reserva, um lanchinho, não vai esquecer a borracha. Sim, o preparatório todo, porque eles precisam levar a água, a fruta, os documentos, então, a inscrição. Ela queria ajudar, mas passava mais tensão, né? Tem toda uma malinha para levar, né? Regiane, a sua filha mais velha, quando ela estava estudando mesmo para a faculdade, ela deixou de ir a festas, de sair, de se divertir, ou ela conseguiu esse equilíbrio? Ela não é muito de sair, então deu para equilibrar um pouco o estudo, né? Já que ela não gostava muito de sair. Hoje ela já quer sair mais, mas na época não. Ela estava mais focada nos estudos. Isso. E estudava de madrugada também? Isso não. Por que é tão importante o adolescente, o jovem dormir? Por que o sono é tão importante? Então, estresse, resumindo assim de forma muito simples, é desequilíbrio e que adoece. O sono é naturalmente um dos antídotos do estresse. Então a gente vê não só nos seres humanos, mas nos próprios animais que também sofrem de estresse e que têm uma boa noite de sono. Isso tem vários hoje indicadores, quantidade, mas não é só dormir muito, a qualidade, que nós atingimos diversos estágios do sono, faz com que os hormônios produzidos pelo estresse sejam combatidos pelos hormônios produzidos pelo estado de tranquilidade e calmaria. O que acontece quando não se dorme? Você não tem a recuperação do seu organismo, também você não tem a recuperação do seu sistema nervoso, que é aquilo que você mais precisa ao ir para um cursinho, que é a sua capacidade de concentração, de pensar com clareza, de raciocinar, de memorizar. Mas as aulas de cursinho dão uma quebrada, né? Porque elas têm fama de serem divertidas, né? São animadas as aulas de cursinho. Veja, a gente tenta fazer. Na verdade, o cursinho, ele precisa fazer uma revisão completa em vamos supor, um semi, como é o caso do nosso preparatório para a GV. Ele tem que fazer em 16 semanas uma revisão completa de um conteúdo que é desenvolvido em 3 anos. Então, o professor tem que ter uma estratégia, eles são especialistas, né? E são estratégias que realmente motivam o aluno. Mas existe um diferencial que eu acho que é importante.
a gente procura fazer com eles um planejamento, porque o jovem, de uma maneira geral, ele tem dificuldade em se planejar para estudo. Então existem algumas tabelas em que a gente traz o aluno, a gente conversa com o aluno, a gente tenta entender um pouco o perfil e na medida em que a gente conhece isso, a gente faz uma tabela para eles de tempo de estudo. E nessa tabela a gente coloca inclusive a diversão, a parte social. Então, olha, no próximo bloco a gente inclusive vai conversar com as moças. Hoje as moças estão representando os vestibulandos aqui, né? E nós vamos também dar algumas dicas para descobrir qual que é a melhor carreira para cada um com a especialista Estela Segal. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Fique com a gente. Agora nós estamos aqui com todas essas adolescentes lindas, né, Rô? Elas vieram pra frente, afinal a gente passa o programa todo falando sobre vocês têm que falar também, né? E a gente tem até uma reportagem que a gente vai mostrar daqui a pouco com algumas dicas para vocês. Antes eu quero saber o seguinte, a Renata, né? Rafael. Ai, meu Deus. A Bem que você falou que você ia errar. Falei que eu ia errar. É porque elas são gêmeas, mas olha cá, elas são muito parecidas. A Rafaela. Então, a Rafaela. Rafaela, você vai querer prestar vestibular para quê? Vou fazer artes cênicas. Você está decidida? Isso. Como é que foi que você tomou essa decisão? Foi difícil? Não, eu sempre gostei. Quer ser atriz? É, eu quero ser atriz. E você, quer ser o quê, Renata? Eu quero fazer arquitetura. Você também foi difícil tomar essa decisão ou desde pequenininha você que gosta de desenhar? Desde pequenininha eu queria ser jogadora de futebol. Aí depois eu gostei muito de desenhar, fui fazer umas plantas, gostando. E agora eu tô decidida a fazer arquitetura. Está decidida, não tá com dúvida? Não. E você, vamos conhecer o seu nome? Amanda. E você, Amanda, você já está decidida também ou ainda tem alguma dúvida? Não, já estou decidida. Você quer prestar o quê? Direito. Foi você que decidiu ou foi a Juliana? Não, fui eu. E você já foi num escritório para ver se é isso mesmo que você quer? Você conhece a profissão? Eu quero justamente fazer a escola técnica para ter noção se eu quero mesmo. Ah, legal. Mas por enquanto é o que eu quero. Então vamos conhecer ela. O seu nome qual é? É Amanda também. Amanda. E você, Amanda, você está fazendo cursinho, você quer prestar o quê? Administração. E como é que foi para você tomar essa decisão? Então, fui muito inspirada pelo meu irmão, pelo meu pai. Eu sempre pensei em fazer administração, publicidade e propaganda. E aí eu fui conhecendo os cursos, fui em orientadoras vocacionais. Aí eu decidi por ADM. Armanda, a gente vê elas tão decididas assim, mas também tem aqueles jovens, adolescentes que pensam em fazer biologia ou matemática, e eles né? prestam vestibular letras assim, e medicina. Carreiras bem diferentes. Faz os pais arrancarem os cabelos, não é? Muitas vezes. Eu sempre digo, tem que saber respeitar e entender, né, essa escolha do jovem, mas a escolha hoje não é mais algo que define a nossa vida também, né? Acho que a gente precisa de reenquadrar o momento do vestibular, da universidade, como mais uma etapa. Porque cada vez mais é normal, por exemplo, no caso da administração e de outras profissões, que você tem aí um leque enorme de atuações. Então você não sabe, você termina a administração, mas em que área que definitivamente você vai atuar? Como atriz, você tem diversos aí, né, campos de trabalho. Pode concluir a faculdade e seguir até outra carreira, não pode? Sim. Lá, Flávio, os alunos no cursinho, eles estão mais indecisos ou eles já têm certeza do que querem? Nós temos uma unidade que prepara alunos para medicina. Normalmente, o aluno que quer medicina, dificilmente ele muda de opinião. Agora, em geral, tem alunos que chegam e falam, olha, eu não sei se eu faço engenharia ou história. Mas aí não preocupa, porque a gente, de alguma forma, tenta orientar. A repórter Letícia Bragalha foi entrevistar a especialista Estela Segal, que dá essas dicas para os estudantes sobre esse período da vida que é, né, a escolha da carreira. É um momento difícil. Antes de encarar o vestibular, o estudante enfrenta um desafio ainda maior, que é a escolha da profissão. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Estela Segal, que desenvolve um trabalho bem interessante de identificação de talentos.
qual seria o passo a passo nesse processo de escolha da profissão? Então, antes de mais nada, o jovem tem que se conhecer. Ele tem que entender quais as habilidades que ele tem, identificar os talentos dele, para conseguir fazer uma escolha que vá de acordo com a natureza dele. Porque qualquer profissão a gente pode se dar bem, em qualquer escolha a gente pode se dar bem. Em uma profissão que não tem a ver com a natureza daquele jovem, ele vai ter que se esforçar muito mais para conseguir ter bons resultados. E numa profissão que tem mais a ver com a natureza dele, vai ser muito mais fácil ele ser bem-sucedido. Vale a pena fazer visitas a campo para conhecer realmente o dia a dia dos profissionais de várias áreas? Eu super aconselho meus clientes a fazerem essas visitas, a conversarem com profissionais da área que eles estão em dúvida, mas não só profissionais bem-sucedidos. Eu faço questão que eles vão também conversar com profissionais que estão na luta, que não são aqueles mega superstars, porque isso às vezes é uma ilusão, não é todo mundo que está lá no topo. E como é que fica a questão do dinheiro? Em que medida ele deve pesar nessa escolha profissional? As pessoas vão ser bem-sucedidas no que elas fazem quando elas fizerem aquilo que elas gostam, aquilo que tem a ver com elas. E eu não acho que existe garantia de profissão que dê mais dinheiro. Sim, existem as profissões da moda, profissões baseadas em tecnologia, mas se a pessoa não leva jeito para aquilo, não adianta forçar, ela não vai virar uma grande milionária se não fizer algo que ela goste e acredite. Feita a escolha da carreira, você acha que o estudante deve também visitar as universidades, já que uma tem um perfil bem diferente da outra? Com certeza faz diferença. Eu não acho que é o peso maior, o perfil da universidade, mas, por exemplo, eu fiz questão de estudar numa faculdade menor, eu gostava de ambientes mais caseiros e familiares do que aquelas mega universidades. Tem jovens que se identificam mais com aquelas universidades mais no estilo americano. Enfim, vale a pena, mas eu não acho que tem que ser um fator que influencie na escolha. Quanto tempo você acha que é necessário para o estudante realmente saber se escolheu o curso certo? Eu te pergunto isso porque muitas vezes o primeiro semestre de uma faculdade é muito introdutório, às vezes um pouquinho chato. Quanto tempo que o estudante precisa, então? Normalmente, os jovens entram em crise a partir do segundo ano da faculdade, que é quando começam a ter uma visão mais ampla do que aquela carreira vai oferecer para eles. Também não tem fórmula, mas eu acredito que o grande número de pessoas que trocam de faculdade trocam, pelo que eu vejo aqui, a partir do segundo ano da faculdade. Como é que os pais podem ter uma influência positiva? Como é que eles podem se posicionar nesse processo? Olha, o meu conselho para os pais é que a melhor forma deles ajudarem os filhos é orientando eles de acordo com os talentos e habilidades deles e não escolhendo a profissão por eles. Eles têm que entender que o jovem é diferente deles, que eles têm outro futuro pela frente e que eles têm que incentivá-los a eles fazerem o que eles amam e não o que os pais amam. Stella, muito obrigada pela entrevista. De nada. Amanda, o que você achou das dicas da Stella? Todas super verdades. A Amanda ficou muito estressada na hora de prestar o vestibular o ano passado? No semestre, esse primeiro semestre que eu fiz, eu cheguei a tomar floral, porque eu sou muito ansiosa, eu não passei. O principal fator foi por ansiedade, nervosismo. Eu fiquei muito estressada. Tem alguma dica, Armando, para essas horas aí de tensão? Eu digo que essas dicas, muitas vezes, é o que faz a diferença entre você alcançar o resultado e você, com todo o conhecimento que o cursinho, que o colegial passou para você, né, não conseguir atingir a pontuação. Então, basicamente, a gente tem que cuidar do corpo, da mente e das emoções. O corpo, a gente fala muito de hidratação. Muitas vezes se passam longos períodos em estudo e esquece que, na verdade, o nosso corpo ele funciona basicamente movido à água. E hidratação não é refrigerante, hidratação não é suco daqueles, os mais laranjas, os mais roxos e assim por diante. É água. É água, tá? Alimentação. Hoje se sabe muito que o cérebro ele tem combustível, ele não funciona sozinho. E o combustível do cérebro é a alimentação mais saudável. Então, hoje a gente fala muito da importância dos alimentos integrais, das verduras, dos legumes, a questão da atividade física. A atividade física, se for de forma regular e disciplinada, ela aumenta a oxigenação, não só do nosso corpo, mas também do nosso cérebro, permitindo que depois de uma atividade física, ao longo do dia, você tenha uma maior capacidade de aprender o conteúdo extenso num curto período de tempo. O que fazer um dia antes da prova e no dia da prova? Ok. Eu precisava da ajuda de uma de vocês. Quem pode me ajudar?
Acho que a Amanda, Vem pra cá, Amanda. Tá, Amanda, vem pra cá, senta aqui rapidinho. Eu trouxe aqui um dispositivo que muitas vezes eu uso até para ajudar a enxergar algo que não é visível. O estresse não é visível. O que a gente vê são os efeitos do estresse sobre o corpo e sobre a mente. Só um minutinho, Amanda. Eu vou pedir para você mostrar os dois indicadores, isso. A gente vai chamar um indicador de pensamentos e o outro indicador de emoções. E aí eu vou pedir para a Amanda, isso aqui é um tubo de papel, você vai colocar os dois indicadores e vai encostar a pontinha dos dedos dentro do tubinho de papel. Só isso. Encostou bem? Agora você afasta. Opa, aconteceu alguma coisa aí. Ele não solta mais. Um lado é pensamento, um lado é emoção. Isso daqui é só para a gente enxergar que os nossos pensamentos são totalmente dependentes das nossas emoções e vice-versa. Pensamentos positivos, pensamentos altruístas, pensamentos de sucesso, geralmente vêm associados com emoções de alegria, de disposição para vencer. O caso contrário também é verdadeiro. Então, assim, não dá para se mudar um dia antes da prova. Isso daí é um processo contínuo, que a família é fundamental. Porque pensamentos de insucesso, de fracasso, de impotência, vão provocar também estados emocionais correspondentes, como tristeza, depressão para alguns, né? Desânimo para estudar, apatia. Como que a gente faz muitas vezes isso lá no consultório? A gente vai trabalhar ou padrão de pensamento ou padrão de estados emocionais. Junta os dedos novamente, você vê que não separa. Ou a gente vai trabalhar junto os dedos, ou a gente vai trabalhar os pensamentos, ou a gente vai trabalhar as emoções. E aí a gente se liberta dessa armadilha. Então, na verdade, é uma forma concreta de mostrar, às vezes para o aluno, às vezes para os próprios pais, que assim, não há segredo. O segredo é que o estado de equilíbrio, né, a harmonia da família, os objetivos bem estabelecidos vão levar ao resultado. Né? Aí o cursinho, o colegial, na verdade, vão ser só ferramentas. Né? E a gente não vai depositar mais expectativas no cursinho do que o real, que muitas vezes é isso. Acho que tudo que tem que ter, que tem que ser feito, tem que ser feito antes. No dia ou na véspera, descansar, estar em contato com a família é muito importante. Sabe, aquele reforço positivo de estrutura, olha, tudo bem. Quer dizer que um dia antes não precisa nem ir lá dar uma olhadinha no caderno. Não, o que a gente percebe é que as pessoas passam tão rapidamente, né? Porque não consegue ver tudo. Vai conseguir um resfriado, né? De tanto vento, não vale a pena, acho que não faz muito sentido. E no dia, tem alguma coisa, alguma indicação até para alimentação, para não comer muito antes da prova? Tem alguma orientação? O ideal é que, primeiro, a gente tenha hábitos alimentares equilibrados e saudáveis, isso para sempre. No dia da prova, a gente sempre sugere assim, uma alimentação mais leve, né? Porque comida em demasia gera sonolência. Isso é um resultado fisiológico natural. Então tem que ser uma alimentação mais leve. Hoje é permitido muitas vezes você carregar, né, a sua garrafa d'água, a sua barra de cereal, o seu chocolate. Então, assim, vai experimentando. Muitas vezes eu falo assim, mas não vai descobrir isso no dia da prova. Vai experimentando no próprio cursinho, na sua casa, rituais. Eu falo muitas vezes assim, rituais que uma vez condicionados, repetidos, é como se você levasse um pouco a sala do cursinho ou a sala da sua casa para o momento da prova. Né? Então a gente cria certas atmosferas, né, que para a nossa fisiologia você vai trabalhar dentro do estresse positivo, que é o estresse inicial. Esse é importante para o bom resultado. Rejane, o que você espera aí para as meninas? Eu espero um futuro muito lindo. Para elas duas e para outra também que não está aqui presente. E elas têm o exemplo da mãe aí tão batalhadora, né? Muito legal, né? Muito bom. A Rejane tem que participar de um outro programa sobre mães com jornada dupla, tripla, porque como a gente falou no começo do programa, ela é professora de dia e à noite faz faxina num buffet infantil para complementar a renda, é isso? Com certeza. Que bom. E quer dizer, o ideal seria que não precisasse de tantas, que você tivesse um tempinho para descansar também, né? Mas a gente sempre encontra. Tá bom. E a Juliana? Eu queria agradecer vocês também, ver cada uma dessas mães aqui, tão bonita a história de cada uma, né? E torcer para que tudo dê certo na vida dela. Legal. Estamos aqui na luta.
E a Silvia? Eu também agradeço o convite e acho que a nossa conversa foi muito rica, né? Cheia de informação para todos, né? Que estão aqui, as meninas estão ingressando, né? Nesse caminho de prestar vestibular e a Amanda, minha filha também, né? E olha, a gente falou aqui sobre o FIES, Maria, eu quero deixar o site do FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e o site é o cisfiesportal.mec.gov.br. E Armando, você tem site, e-mail para deixar para quem quiser entrar em contato com você, tirar mais dúvidas? De tanto ver, né, o estresse levando ao adoecimento, hoje eu tenho um trabalho de palestras e consultorias, às vezes em cursinhos, às vezes em empresas, para identificar e gerenciar esse estresse, que não deixa de ser uma forma de gerenciamento emocional. O meu site é www.armandoribeiro.com e lá você vai encontrar informações principalmente sobre as bases para a redução do estresse, seja na época dos estudos, seja na época do trabalho. Quer dizer que não vai passar nunca, né? É inerente. Ele muda. E o Flávio tem site do colégio, do cursinho? Nós temos um site, é o www.cpv.com.br. Lá nós temos as informações completas do ensino médio, material didático, simulados, cursinho. Está à disposição de vocês. O próprio cursinho também dá bolsas para estudantes? Tem, existe sim a possibilidade de bolsa, é uma questão de um contato mesmo com a coordenação da unidade e existe a possibilidade sim. Meninas, eu quero desejar muito sucesso para vocês e olha, eu espero que todas voltem um dia como profissionais aqui para falar, ou então como mães também, né? Estão convidadas para voltar aqui para o programa, tá bom? E olha, no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre lúpus. Afinal, o que é esta doença autoimune e como conviver com ela? Quais os cuidados que deve ter o adulto com lúpus e a criança? Você já sabe, a cada programa, muita informação para você. No nosso site e nas redes sociais, você encontra os programas anteriores, bate-papo e prestação de serviço. Continue sempre com a gente e até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Obrigada, então, palmas para essas meninas. Obrigada.